Nós vamos em frente, agradecendo Jesus, nesta hora, a tua presença junto de nós, abençoando todas as nossas atividades pessoais e institucionais, abençoando, Jesus, todo o planeta que diriges, fortalecendo, aliviando, colocando misericórdia, Mestre, por sobre todos os humanos sofrimentos que se estendem agora diante de teus magnânimos olhos. Ainda te rogamos, Mestre, aceita a nossa gratidão profunda por aqui estarmos na condição em que estamos. Abençoa o ICEB e todos os que aqui trabalham e são referidos em ambos os planos de existência, muito particularmente Jesus querido, Maria, anjos das nossas guardas, amados mentores, muito especialmente por sobre o nosso querido irmão Jorge Cerqueira, que vem hoje aqui falar de seu estudo Rompendo os Grilhões do Passado. Abençoa todos os que estão referidos, relacionados, ligados neste instante em ambos os planos de existência ao nosso querido ICEB, e guarda-nos sob tua paz e tua luz, abençoando, Mestre, com tua harmonia, tua doçura, tua compreensão, e livrai-vos de tua inteligência cósmica por sobre as nossas, para melhor apreendermos e aprendermos as lições do momento. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Nós temos hoje aqui, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Jorge Pedreira de Cerqueira, que é licenciado em Física pela Universidade do Estado da Guanabara, então Universidade do Estado da Guanabara, graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia, mestre em Engenharia de Produção, Qualidade Industrial, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, oficial da ativa do Exército Brasileiro de 1965 a 1993, chegando ao posto de coronel. Tem várias medalhas a Santos Dumont, título de cavaleiro, do Magistério Militar, palestrante, instrutor de cursos abertos e fechados, consultor de empresas em sistemas de gestão e da produtividade desde 1991 no Brasil e no exterior. Foi diretor adjunto e diretor-presidente do Lar Fabiano de Cristo, de 2004 a 2018, é membro do Conselho Deliberativo da Capemisa Social, de 2009 a 2018, tem 10 livros publicados, dentre obras técnicas e de autoajuda. Atualmente é presidente do Conselho Diretor da ACE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e diretor-geral da FRACE, as Faculdades Reunidas da ACE, palestrante do ICEB desde 1999. Com nossas vibrações, claro, de muitíssimo boas-vindas, tudo seu, Cerqueira. Obrigada. Bom dia, gente. Então, depois aqui da dificuldade que eu encontrei aqui para botar a apresentação do Zoom, com a Fátima aí me ajudando, mas eu acho que a gente conseguiu. Não posso mexer muito nisso aqui, não, para não perder, né? Mas qual é a ideia desses temas que a Nádia me pediu? O último que nós fizemos foi sobre a Lei de Justiça, Amor e Caridade, e eu tinha que ter feito esse tema aqui há 1 ou 2 semanas atrás, mas eu tive que visitar meu irmão em Indaiatuba. Meu irmão tá com aquele Parkinson, mas não é o Parkinson que fica tremendo, é aquele Parkinson que vai tirando a capacidade motora, né? Então, ele está bem caidinho, né?
está sendo muito magrinho, muito. Eu já não ouvia há algum tempo, aí tinha que ir lá. E o meu outro irmão estava preocupado, eu tinha que ir lá ver. Eu peço desculpa para vocês, eu não ter feito a palestra quando estava marcada. Mas a nada deu um jeitinho aí, e nós trocamos o dia, e eis que estamos aqui para apresentar a palestra que estava pronta lá atrás para aquela data. Eu vou falar sobre o que nós temos que fazer para romper os grilhões do nosso passado. Cerqueira, aproveitando aqui que você expôs aí esse motivo da sua ausência altamente justificada na outra oportunidade, hoje também é altamente justificada a ausência do nosso também querido Télcio Cardoso de Farias, porque ele fez ontem uma angioplastia, e por isso não fui eu quem deu um jeitinho. A vida é que tem tudo orquestrado, e você está aqui para nos atender na programação nesse tema muito instigante, que certamente vai nos enriquecer muito. Então, paz e luz, saúde e força para o seu irmão e para o nosso Télcio Cardoso de Farias. Ok. Então, quando a gente fala de romper os grilhões do passado, a gente diz que todos nós carregamos umas correntinhas. Eu me lembro do coronel Schaefer, que foi do ICEB também, e ele dizia que a gente, para se elevar espiritualmente, às vezes é difícil, porque a gente tem mais âncoras. Como se nós fôssemos navegar e jogávamos essas âncoras nos prendiam na terra. E a gente quer alçar voo, mas aquelas âncoras nos prendem na terra. E essa prisão na terra tem várias causas, né? Ou nós estamos presos a coisas que nós valorizamos demais e que realmente não são adequadas, ou nós estamos presos a outros companheiros nossos que colocam correntes também, e a corrente vai de nós a eles e deles a nós. E essa corrente impede que, de fato, a gente consiga alçar essa espiritualidade. E esses grilhões, essas correntes, elas são frutos do pensamento. É o nosso pensamento. O nosso pensamento ele cria formas. Nosso pensamento tem cores, né? Obviamente, são cores espirituais que a gente não encarnada, que a gente não vê essas cores. Um médium bem desenvolvido, às vezes, consegue ver o que o outro está emitindo em termos de colorido no seu pensamento, não é? E para que a gente possa quebrar essas correntes, é preciso que a gente faça alguma coisa nessas formas de pensamento, que nós vamos dizer aqui, né, para que ou elas se desfaçam, né, e ao se desfazer, essas correntes que nos prendem às situações que nos impedem de alçar sejam rompidas. Obviamente, esse rompimento vem com a nossa própria evolução, a nossa expandindo a nossa compreensão, reprogramando a nossa vida, fazendo uma reprogramação no sentido de quais são os valores que nós devemos semear e quais são os valores que nós devemos adubar na nossa vida para que possamos nos libertar dessas correntes, dessas âncoras que impedem os nossos voos mais elevados. O objetivo é esse. Então, a gente tem uns textos aqui do André Luiz, tem uns textos de outras pessoas que falam sobre forma, pensamento. Tem um videozinho aqui que a gente vai tentar passar, que fala do poder do pensamento, né? E, no final, nós vamos mostrar que, para que eu possa romper com esses grilhões, eu vou ter que ajustar determinados valores na relação que eu tenho comigo mesmo e na relação que eu tenho
com a sociedade em que eu estou inserido, com os outros. Porque se eu não colocar nas minhas ações esses valores, com certeza não vamos conseguir cortar essas correntes que nos prendem. E essa tesoura que rompe, que corta esses grilhões aí que nós trazemos no passado, que são muitos, ele vem através do amor. Não tem outra forma de nós conseguirmos romper. É preciso que a gente deixe esse amor fluir de dentro de nós, né? E nós vamos dar um exemplo aqui de uma relação entre duas pessoas, uma troca de algum sabor, alguma coisa. Quando a gente agride alguém, ou quando a gente não gosta de alguém, e a gente fixa o nosso pensamento nesse alguém de forma nociva, pela lei de ação e reação, isso volta para nós. E, por incrível que pareça, a correntinha surge ali e nós ficamos ligadinhos nessa outra pessoa. Às vezes a gente briga, a gente não vê mais a pessoa. Não vê mais. Sim, mas de vez em quando ela vem no nosso pensamento. Se ela está vindo no nosso pensamento, estamos agarradinhos, presos. Estamos presos através de uma corrente fluídica, vibratória, a essa outra pessoa. E para cortar esse vínculo, é preciso que nós mudemos a nossa postura, o nosso pensamento em relação a essa postura, e, sobretudo, a gente consiga colocar misericórdia no nosso coração. Nós, espíritas, sabemos que o processo de obsessão ele é natural. E o processo de obsessão provém exatamente dessas correntinhas que a gente deixou aí pelo caminho. Porque muitas entidades que nos perturbam, que nos procuram, né, que muitas vezes nos atrapalham, elas vêm com intuito de vingança, com intuito de nos prejudicar, porque ainda trazem no coração um rancor em relação a nós. Com certeza, Deus permite isso, porque isso está de acordo com a justiça dele. Alguma coisa nós fizemos, alguma coisa nós deixamos, alguma coisa nós desarmonizamos para que essas correntes permaneçam vivas fluidicamente, através do pensamento. E a nossa libertação, que esse é o termo mesmo, a nossa libertação tem que vir através do aumento da nossa capacidade de amar o outro. Quando a gente diz assim, eu vou perdoar alguém, é preciso que esse perdão seja real. Porque tem gente assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Você não esquece, está a correntinha ligada ali, não tem jeito. Não se libertou. Não se libertou. Essa liberdade plena, ela vem de uma coisa chamada reconciliação. Não é? Aquele que pede perdão e sinceramente se coloca numa postura de que realmente esqueceu aquilo e que aquilo não faz mais sentido e que aquilo tem que ser apagado da nossa vida, Deus não permite que a gente receba impactos negativos de volta. Mas é preciso que haja sinceridade nas nossas ações. Porque se o outro não quer romper a corrente, o nosso amor é capaz de romper esta corrente e gerar essa reconciliação. Né? E esse processo, que a gente chama de processo obsessivo, né? Essa obsessão, essa busca de tentar prejudicar o outro, cobrança por situações do passado, essa reconciliação é essencial para todos nós, para que a gente consiga, de fato, soltar essas âncoras e atingir níveis mais elevados da espiritualidade.
E isso não somos só nós que somos pequenininhos, não. Nós sabemos de companheiros que são altamente espiritualizados e companheiros que estão aí nas altas esferas da espiritualidade, que ainda carregam algumas correntinhas e, de vez em quando, ainda tem a oportunidade dada por Deus para resolver problemas que ficaram lá no passado. Né? Porque Deus faz assim com a gente. Na medida em que a gente se predispõe a servir com amor, com sinceridade, se nós estamos com uma carga de dívida muito grande, mas a gente já está disposto a servir, Deus fala assim para os mensageiros: cessa a prova dele por agora e dá a ele mais recursos, para que ele continue crescendo. Mas o fato de nós estarmos crescendo espiritualmente, através do entendimento, através das nossas ações, não diz que as correntes que nós trazemos foram cortadas. Muitas vezes essa reconciliação ela é essencial para que haja a libertação. Então, a gente vai falar aqui do pensamento, da forma pensamento, como é que a gente gera essas formas pensamentos, como essas formas pensamentos podem ser observadas pelos nossos obsessores. Por isso que assim, a gente não se esconde. Tudo que a gente pensa, projeta da nossa tela mental para fora. E os espíritos conseguem atingir isso e perceber isso. Né? Então, não adianta dizer que eu não estou pensando naquilo, porque aquilo ali está claro. E se nós não demonstrarmos que houve realmente mudança na nossa postura, na nossa forma de ser, essas correntes, essas âncoras, continuam ainda sendo arrastadas durante a nossa existência. Por isso, nós chamamos de romper os grilhões do passado. Né? O que a gente tem que fazer para romper os grilhões do passado? E é um rompimento ligado ao nosso pensamento, aquele pensamento que nós trazemos. Okay? Esse é o objetivo desse papo que a gente vai levar aqui. Tá bom? Então vamos ver se a gente consegue hoje, hein? Então, o poder do pensamento. O pensamento é um negócio poderosíssimo, atravessa esse universo. Ele é fluídico, ele tem vida. Nós somos co-criadores. Nós criamos através do pensamento. Então, quando Nádia fez a prece e falou com Jesus, com Maria, se a gente realmente fixar o nosso pensamento em Jesus, fixar sinceramente, sentir esse pensamento, o nosso pensamento chega lá nele. E ele sabe que nós estamos pensando. Então, o pensamento tem um poder incrível, porque ele cria. É como se ele se tornasse vivo. Não é? E a gente dá vida a partir de nós, através do nosso pensamento. É uma cocriação. E a gente pode usar esse pensamento para o bem, mas pode usar esse pensamento para o mal. Né? Então, a gente já falou isso aqui lá atrás, numa outra apresentação que a gente já fez aqui no ICEB, mas o pensamento é um atributo do ser pelo qual a nossa mente processa continuamente no nosso consciente os estímulos objetivos, quer dizer, aqueles palpáveis, e os subjetivos, que não são tangíveis, a gente percebe. Esses subjetivos vêm de dentro de nós, são sentimentos que brotam. Né? E esses sentimentos, quando brotam, às vezes nos desestabilizam. Aí eu falo que estou deprimido, hoje eu estou mais agitado, porque volta e meia alguns pensamentos fluem dentro de nós. São o que a gente chama de estímulos subjetivos.
a gente percebe. E esses estímulos objetivos e subjetivos constroem ideias e determinam ou não determinam uma ação que a gente precisa tomar. O pensamento é um construtor de imagens na nossa tela mental. A nossa mente é como se fosse uma tela de cinema. A gente constrói. A gente já fez isso aqui. Vamos pensar numa praia. Né? A gente fecha os olhinhos e pensa na praia e vê a praia. A gente projeta, cada um de nós vai ter uma praia. A gente consegue. A gente consegue gerar essa praia. Né? Criar essa praia no nosso pensamento. E a gente chama isso de formas de pensamento, é como se o pensamento tomasse forma. Então, uma praia, né? Um campo, a gente consegue. Né? Porque o homem ele se diferencia dos animais pelo pensamento contínuo. Nós não conseguimos parar de pensar. Nós somos um dínamo gerador de pensamentos. Continuamente estamos gerando pensamento. Então, esse pensamento ele é guiado pelo instinto que a gente carrega, pela razão, a forma de usar a inteligência, ou até pela intuição. Eles estimulam a construção dessas formas de pensamento. E eles respondem aos impulsos da nossa inteligência, dos nossos sentimentos e da nossa vontade. Isso nós já falamos aqui. Também já falamos disso, o que é a inteligência, os sentimentos e a vontade. A inteligência como formulação, capacidade de ajustar as coisas e formular novas ideias, organizar o pensamento, formular hipóteses, analisar opções, fazer síntese ou análise das coisas que a gente carrega na vida. E nos ajuda a acumular e usar o conhecimento que a gente adquiriu nessa formulação. Já os sentimentos é algo que a gente vai amealhando, guardando e que vai colocando na nossa mala de viagem espiritual. Nós vamos aperfeiçoando os nossos sentimentos. E esses sentimentos são a base de comparação entre aquilo que a gente está vendo e aquilo que nós já temos como virtude. A gente costuma dizer assim, a única coisa que nós realmente temos, e, portanto, é aquilo que nós podemos dar, são aquelas virtudes adquiridas. E é uma coisa interessante, a gente se apega às coisas materiais e acha que, dando as coisas materiais, a gente está dando alguma coisa. Nós não estamos dando nada, porque as coisas materiais não são nossas. Né? E aí a gente fica com aquele sentimento de perda. Perdi dinheiro, perdi um objeto, perdi uma coisa, perdi uma casa, perdi um emprego. Aquele sentimento de perda. E perda de uma coisa que não é nossa. Aí a gente diz assim, mas e o que a gente não perde? Jamais. As nossas virtudes. E as virtudes que a gente carrega, a gente tem que dar, dividir. E, por incrível que pareça, não perdemos, porque ela não diminui. Dinheiro, quando eu dou, eu fico com menos. Virtude, quando eu dou, eu não perco. Ou eu fico com a mesma coisa, ou eu vou amealhando mais e mais sentimentos positivos no meu espírito. Então, esses valores do espírito é que são a base de comparação e avaliação das coisas que nós estamos fazendo. E, por último, a vontade, que é uma escolha. Em função da nossa inteligência, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, quer dizer, a vontade é como eu respondo a esses estímulos. Então, o pensamento ele vai permear todas essas coisas. A vontade é o que impulsiona as minhas ações, gera resposta a esses estímulos
objetivos ou subjetivos que vêm dos nossos sentimentos, que o pensamento percebe. Ele percebe e constrói uma forma em relação àquilo que nós estamos processando. Vamos ver se esse livro aparece. Você vê. Assim como a eletricidade, os resultados de acordo com o uso. Recebendo ligações e assim criando as experiências que vivemos. Ao tomar consciência do poder do pensamento, conquistamos a chave para abrir as portas que levam à realização dos nossos desejos mais profundos. Einstein e da física quântica, não há como negar que, em essência, somos energia. E essa energia se consubstancia na matéria, se transformando em corpo, mente e emoção. Bons pensamentos e nos mantemos em sintonia com as correntes vibratórias carregadas de energia positiva, nos tornamos capazes de realizar as ações que nos levarão à felicidade. Os pensamentos nos fazem sentir emoções variadas. Essas emoções, por sua vez, influenciam a nossa mente, o nosso organismo e a nossa saúde, ajudando a nos manter saudáveis e bem dispostos quando são positivas, dependendo do cuidado que temos com aquilo que abrigamos em nossas mentes. A ser adotado em relação aos nossos pensamentos. A lei da sintonia, como toda lei espiritual, pode não ser aceita ou compreendida, mas nem por isso deixa de produzir efeitos. Assim como a gravidade atrai os corpos para o centro da Terra, os nossos pensamentos têm o poder de atrair para nós aquelas realidades que desejamos viver. É necessário reconhecer as próprias qualidades e a potencialidade que trazemos dentro de nós, que nos torna capazes de crescer, aprender e avançar. Apenas quem é capaz de se amar e de se valorizar pode amar e valorizar o outro. Só é possível dar aquilo que se possui. Para uma boa
cultivar bons pensamentos. Tenha em mente que eles são a nossa companhia mais constante. Temos a opção de escolher a cada momento o que abrigamos em nossa vida. Com atenção, esforço e responsabilidade, é possível detectar um pensamento menos bom na sua origem e substituí-lo por outro que irá produzir resultados positivos. O universo funciona como um espelho. Tudo aquilo que transmitimos retorna para nós amplificado. Aí a autora Léa Lins, a música e quando foi criado. Muito bonitinho esse vídeo, não é? Muito bonitinho. Nos faz pensar, não é? E o interessante aqui também é a questão da ação e reação, né? Tudo que a gente lança no pensamento volta. Volta. A lei de ação e reação é universal, não tem como. Daí a necessidade de nós nem pensarmos. Às vezes a gente recebe dos nossos mentores mensagens que eles dizem assim: nem pense nisso, não pense nisso, não deixe a sua mente pensar isso, porque pensou, materializou, criou. E se criou, essa forma de pensamento é vista pela espiritualidade à nossa volta, e aqueles que realmente não gostam de nós, que pretendem atrapalhar a nossa caminhada, conseguem ler tudo aquilo que nós estamos pensando. Se nós estamos com medo, se nós temos receio, do que é que nós temos receio. E se é daquilo que nós temos receio, é ali que a obsessão trabalha. É ali que eles nos atingem. Nos atingem dentro de uma coisa que é realidade para nós. Então, os nossos mentores dizem assim: não pense. Quando você corta os grilhões com alguma coisa, isso não pode mais voltar para o seu pensamento. Então, se alguma coisa é indesejável, não pensa nela. Quando a gente pensa, a gente alimenta dessa forma de pensamento. Interessante isso. Então, vamos falar um pouquinho da forma pensamento. Isso aqui são textos do livro do Zimmermann e no outro livro. Isso aqui é a nossa aura, né, que se distribui de maneira colorida à volta do nosso pensamento. O nosso perispírito está aí expandindo a vida em cima do nosso corpo. Nós todos trazemos uma aura colorida e a cor vai depender daquilo que nós emitimos pela força do nosso pensamento. Então, são projeções mentais coloridas que configuram, às vezes, com detalhes, as imagens produzidas pela mente. A gente já fez aqui, vamos ver uma praia, a gente vê com detalhe. E aqui está um texto do André Luiz. Nas reentranças e ligações sutis dessa túnica eletromagnética, essa túnica eletromagnética é esse corpo mental com tudo que está à sua volta, né? De que o homem se entraja, né? Circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, e exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa antes de irradiá-los no rumo dos objetos e daquilo que é demandado. Isso é de André Luiz, né, sobre o perispírito. Né? O livro Perispírito é do Zalmino Zimmermann.
O Zalmiro, ele era juiz, né? Ele fazia parte da corrente espírita aí dos nossos togados, né? Eu conheci ele pessoalmente, né? Na FEB, uma pessoa muito séria. E esse livro dele é muito interessante, ele fala pelo espírito. Continuando textos. Aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando ao mesmo tempo que parece sair dele, né? Emergir dele, a maneira de um campo ovoide, não obstante a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos e que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas, quando perduram em vigor e semelhança, como no cinematógrafo comum. É uma tela de cinema. Por isso a gente olha para as pessoas e vê como é que está a aura dela. Se a gente não está vendo a aura como um todo, mas olhando ela, a gente sabe se ela está bem, se ela está mal, se ela está preocupada, o que, que vai dentro dela, que ela está emitindo esse tipo de coisa. A fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende à cromática variada, segundo a onda mental que emitimos. Então, pode ser um pensamento mais escuro, mais obscuro, mais claro, mais brilhante, mais sutil, né? Retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos de escolhas enobrecedoras ou deprimentes. Por isso é que, se a gente irradia, se a gente pensa, a gente irradia, não tem como se esconder. Espiritualmente falando, nós não conseguimos nos responder. A espiritualidade à nossa volta, obsessores ou os nossos amigos que tentam nos ajudar, conhecem todas as coisas que pensamos. Todas. Nós somos um livro aberto, vibrante, através dos nossos pensamentos. Ainda no livro do Zalmiro Zimmermann. O corpo mental projeta para o exterior uma porção energética vibrante de si, que toma forma determinada pela própria natureza dessas vibrações. Eu só queria voltar àquela figura do ovoide. A gente sabe, da literatura espírita, que alguns de nós, depois que desencarnamos, ficamos com uma coisa que nós chamamos de monoideia. A gente fica preso a uma ideia só e não sai dela. Não consegue pensar outra coisa, só aquilo. E aí, a forma, nosso formato espiritual é o ovoide. É o ovo. Né? O ovo é a forma que a natureza nos fez. Né? A gente vê que todos os animais, os pássaros, é tudo ovo. Ela sai de novo. É a forma padrão. E se o nosso pensamento não muda, fica só aquele. Nós somos aprisionados naquele pensamento, aquela monda, ideia. A nossa aura espiritual é um ovo. São os seres que eles chamam de ovoides. Perdem a forma que o perispírito carregou, perdem aquela forma e fica na forma de um ovo. Dessa maneira, temos uma forma pensamento pura e simples, uma entidade vivente de uma atividade intensa, criada por uma ideia que lhe deu nascimento. Pensamento gera nascimento.
formas de pensamento são causadas pelo pensamento atuante que gera essa forma. Essa forma passa a ser uma energia acoplada ao campo energético nosso. Quando combinadas com a projeção das emoções interiores, a tristeza, a alegria, tendem a se potencializar e se vitalizar como entidades pensantes. Como uma entidade. Potencializa e se vitaliza como uma entidade. Aí a gente fica pensando, Deus é o Criador de todas as coisas. É a inteligência suprema. E nós somos fruto do pensamento dele. Assim é que nós somos criados. Somos formas de pensamento. Filhos, né? Essa energia mesmo. Bruno Gimenez, dele entendendo as formas de pensamento. O corpo emocional, ou aura, é constituído de uma matéria mais densa, peculiar ao homem de pouca evolução espiritual. Então, é mais densa quando a gente tiver pouca evolução, baixo nível de consciência. É quando a gente carrega vícios, paixões mundanas, né? Os sentimentos mais animalizados e egoístas. Aí a nossa aura é mais escura, mais densa. E, na medida que a gente vai evoluindo, ela vai se tornando mais sutil. Então, à medida que a evolução espiritual ocorre, e o altruísmo vai fazendo parte da essência dessa pessoa, seu corpo emocional refina-se, clarifica-se de tons sombrios característicos, né? Clarifica-se dos tons sombrios. Ele vai, aquilo que era sombrio vai ficando mais claro, né? E vai vencendo esses desejos primitivos, essas paixões terrenas. Por isso é que os espíritos, que a gente chama de espíritos de luz, eles irradiam uma aura luminosa, enquanto aqueles que ainda estão agarrados aos pensamentos trevosos, eles são mais obscuros, mais densos. A consequência desse caso é que as nuances escurecidas se dissipam, manifestando a elevação da consciência. Elevou a consciência, essa luz se faz. Por isso a gente diz que o caminho da virtude é o caminho da luz. Nós é que temos que ser seres iluminados. Não é assim, iluminados. Porque iluminado é de fora para dentro. Estão me iluminando. É luminosos. Seres luminosos. Tem luz própria. A luz é nossa, é adquirida, Deus permite. Esse é o nosso verdadeiro bem. É a nossa luz. Três princípios gerais governam a produção de todas as formas de pensamento. A qualidade dos pensamentos determina a sua cor. A natureza dos pensamentos determina a sua forma. A precisão dos pensamentos determina a nitidez dos seus contornos. Cada pensamento bem definido produz um duplo efeito. Uma vibrante radiação energética e uma forma suscetível de flutuar pelo espaço. Por isso é chamado de forma-pensamento. Então, se eu odeio alguém, se eu me lembro de algo que ele fez que me perturbou, que eu disse, eu já perdoei, mas eu ainda não esqueci. Não esqueci, não está lá a forma-pensamento. Não se livrou. Está lá a correntinha. Nós estamos gerando aquelas coisas toda vez que pensamos naquela pessoa. Toda vez que a gente pensa em alguém, a gente projeta pensamento
para esse ouvinte. Bom, então vamos aproveitar essas formas de pensamento e vamos nos lembrar das bem-aventuranças. E Jesus dizia assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque vão obter misericórdia. Ele não prometeu mais nada. Ele disse: o misericordioso vai ter misericórdia. Se não é misericordioso, não vai ter misericórdia. Causa e efeito. É isso que Jesus disse. Né? E essa palavra misericórdia é a junção da palavra miséria, que significa ter compaixão, é realmente viver a dor do outro, e cordis, que significa coração, ou seja, ter compaixão do coração, sentir no coração a dor do outro. Então, como que a gente diz, Senhor, tenha compaixão, nós estamos pedindo que Jesus, que Deus, nosso Criador, se compadeça da nossa dor, viva a nossa dor conosco. Né? E misericórdia é você ser capaz de colocar o seu sentimento na dor do outro e ser solidário com a dor do outro, como se a dor fosse nossa. Essa é a misericórdia. E, portanto, passa aí pelo perdão, pela indulgência, que é alguém que seria punido e deixa de ser punido. Somos indulgentes, não vou punir. Pronto. Né? Estou solitário com a sua dor, não vou punir. Não vou mais pensar mal de você, não vou mais me prejudicar, não vou mais te perseguir. E nas relações de obsessão, que a gente sabe, depois da reconciliação, esses seres, esses espíritos tornam-se muitas vezes amigos eternos. Inimigos que se tornam amigos eternos. Onde há compaixão, Então, a misericórdia, diz aí o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, é complemento da brandura, porque quem não tem misericórdia não pode ser brando, ele continua sendo agressivo, ele não abranda. E eu uso muito um termo com as pessoas que eu lido, falo assim: abranda seu coração. Na realidade, eu estou falando assim, misericórdia. Né? Abranda seu coração. A pessoa está irritada, está falando do outro, está falando do outro, está falando do outro. Cada vez que fala do outro, forma pensamento gerada, dando vida no seu entorno, na sua aura, aquilo sendo projetado. Não é? Aí eu falo assim: abranda seu coração. Misericórdia. E essa correntinha que está aqui desenhada, aqui embaixo, passando, é exatamente isso que acontece. Tá vendo? Ó, a corrente vai descer e vai entrar um elo que vai fechar. Ó. Lascou-se, ligou um ao outro. Não tem como tirar esta corrente, a não ser quando haja a reconciliação e quando haja, de fato, a intenção do perdão por parte de um ou por parte dos dois. Aí, esses grilhões são rompidos. Então, está aqui: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico.
consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esquecimento, ele desaparece da nossa tela mental. Desaparece. E aí a gente realmente dilui aquela forma mental. Ela se esvai. É destruída. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Por isso a misericórdia é um complemento da brandura. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então vamos para a reconciliação. Está aqui em Mateus. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metidos em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Prisão. Isso aqui está em sentido figurado. Na realidade, se eu não me reconciliar, às vezes a reconciliação não se dá porque o outro não quer. Mas se eu trouxer o meu coração puro, realmente, de que não trago mais rancor, ódio em relação ao outro, a proteção divina ocorre. E nós deixamos de receber de volta retardos emitidos pelo outro. Mas vai chegar uma hora em que o outro vai se chegar e nós vamos nos reconciliar. Porque senão a corrente não se quebra. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa existência atual. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras, porque aqueles que nos obsediam cobram de nós dívidas que temos com eles. E é natural. Mas quando Deus permite isso, é natural. Nós criamos. É fruto da nossa criação, é fruto do nosso pensamento que se transformou em ação. Né? Muitas vezes até de incompreensão. Para que haja reconciliação, é preciso que a compreensão se faça entre essas pessoas. E muitas vezes as pessoas brigam sem entender realmente o que o outro deseja, qual era, de fato, a vontade do outro. Essa figurinha ali, que é uma prisãozinha, é isso mesmo. Estamos presos. Por isso, Mateus colocou ali, até que nós tenhamos condições de pagar o último ceitil. E eu só consigo prestar essas coisas se eu crescer em espírito, se eu crescer em luz, se eu crescer em virtude, para que eu tenha força de lidar com esses petardos negativos que recebemos e nos imunizar em relação a eles e, no futuro, nos permitir uma reconciliação plena com todos aqueles com quem nos degladiamos um dia. A coisa é mais ou menos assim, ó. Eu estava querendo construir essa figura, mas eu não tenho muita riqueza de imagem. Mas, assim, esse aqui está zangado e está... Né? E essa aqui também, né? Estão numa peleja. Então, esse aqui
está flechando a outra ali direto e volta e meia coloca ela na tela mental, desejando mal para ela. Essa aqui faz a mesma coisa em relação a ele. Porque esses pensamentos se tomam forma e chegam ao outro, não é? Cara, essas duas pessoas estão aprisionadas. A prisão, aquele que o juiz, que o ministro decretou até que se pague o último centavo, essa prisão, ela é uma prisão fluídica, nós estamos presos, atados um ao outro. E só vai haver libertação quando cortarmos essa corrente fluídica, essa corrente movida pelos pensamentos. E só tem uma tesoura possível. É o perdão e a misericórdia. Portanto, a brandura, o amor, de fato. Não é assim, perdoei, mas não esqueci. Não há amor nessas palavras. O perdão leva ao esquecimento da ofensa. Muitas vezes a gente se acha ofendido, mas é o nosso orgulho que diz que nós fomos ofendidos. Aliás, quem não tem orgulho jamais se ofende. E a gente só se ofende porque a gente julga. E Jesus disse, não julgueis para não seres julgados. Se eu me ofendo, eu julgo. Então, a misericórdia faz com que a gente aprenda a não julgar. Aprenda a gente trazer a brandura nos nossos pensamentos. Aí essas flechinhas desaparecem e aí o amor nos permite cortar, romper esses grilhões que nos prendem uns aos outros. Bom, só tem um jeito. Cresce em espírito, cresce em virtude, cresce em compreensão, cresce em pacificação, cresce em simplicidade e humildade, adquire os valores reais que possam ser distribuídos e que a gente não perca, porque todas as virtudes adquiridas são nossas, nós jamais perdemos e temos a obrigação de dividi-las. Vamos fazer uma reprogramação na nossa vida. Que vida é essa que nós estamos levando? Que pensamentos são esses que eu tenho? Que falta de fé que eu carrego? Por que reclamando? Porque a gente tem gente que passa a vida assim, ó céu, onde vida? Onde fé? Onde? Está tudo errado na minha vida. E quanto mais fala da tudo errado, mais forma pensamento negativa está sendo criado. Enquanto aquele que tem fé em Deus, ele sorri mesmo diante da adversidade. Ele faz uma brandura, se imuniza para esse tipo de coisa. Então, a gente vai ter que reprogramar. Reprograma os seus valores, purifica os seus pensamentos, porque a sua aura vai brilhar mais. Então, todos nós trazemos modelos mentais. Esses modelos mentais são frutos de estímulo de toda ordem, né? A gente está no meio de uma sociedade, então existe uma consciência coletiva, a gente tem uma consciência própria em cima de valores que a gente acumulou e aprendeu. A gente está vendo aí a imprensa, a gente está vendo aí o que a gente chama de memes, os memes, e aquilo influencia a nossa forma de ser, e a gente vai construindo modelos mentais. E a gente passa a ter um modelo mental
que direciona os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar. Então, é como se a gente necessitasse dar assim, umas marteladas na nossa cabeça para modificar os nossos modelos mentais, purificar esses modelos mentais, limpar esses modelos mentais, nos imunizar contra influências que provêm de fora, de dentro, objetivas, subjetivas. Então, esses modelos mentais, eles formam o que a gente chama a nossa consciência individual. Todos nós temos uma consciência. Os nossos valores estão lá, dentro dela. E esses modelos sofrem, né, estímulos externos, as nossas necessidades, né, estímulos de todo tipo, né? Os memes que estão aí colocados. Aí, meme é uma unidade de propagação de uma informação, né? A gente compara esse meme aí como um gene que gera genética, gera um corpo. O meme também toma corpo e fica, né? Nós já fizemos uma palestra no SEB, no sábado desse, que a gente falou sobre os memes. Aí colocamos até na revista. Aí. Foi isso mesmo, né, Nádia? Botamos na revista alguma coisa sobre memes. E tem também a consciência coletiva. A gente está dando uma coletividade. E a coletividade, a gente diz que a coletividade não pensa. Ela não pensa porque ela se aglutina, mas, na realidade, ela cria uma grande forma de pensamento. Essa coletividade, isso nos influencia, né? Porque nós temos que pensar, nós temos que sentir, nós temos que agir. E aí, o que acontece? Ou a gente está feliz, ou a gente está triste, ou a gente está alegre, ou a gente sente dor, ou a gente sofre, ou a gente está bem, ou a gente está mal, ou a gente faz o bem, ou a gente faz o mal. Vejam como os nossos modelos mentais, a nossa consciência individual, que sofrem todas essas influências externas e algumas internas, subjetivas, né, direcionam a nossa forma de pensar, sentir e agir. Então, vamos reprogramar. A partir do autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, é não se enganar, não se engane. A quem você pensa que engana? A você mesmo você não se engana. Você acha que se engana, mas não se engana. E todos nós sabemos o que nós somos. Então, a partir desse autoconhecimento, que é a base de tudo, o conhecimento de si mesmo, porque se eu aceito aquilo que eu sou, eu consigo identificar as minhas fraquezas. E aí tem aquela frase lá que o Sócrates repetia, né? Que você quer se melhorar, conhece a ti mesmo, né? Isso ficava escrito lá no templo, para que todos pudessem ler. Isso não é do Sócrates, né? Isso é anterior ao Sócrates, mas ele usava isso, né? Conhece a ti mesmo. Por que eu preciso me conhecer se eu quiser me melhorar? Porque só tem sentido falar em melhorar se eu sei o que está errado. Eu quero melhorar a carroça. Aí eu pergunto, melhorar o quê? A roda, o estribo, o assento? Tem que saber o que está quebrado, o que está ruim. Se eu não sei o que está ruim, como é que eu posso falar em melhorar algo que eu não sei como está? Então, o conhece a ti mesmo é primário. O autoconhecimento nos leva a identificar em nós onde estão as nossas grandes falhas, as nossas grandes fraquezas. E não adianta querermos nos esconder, porque não podemos. A começar por nós próprios. E depois pelas nossas formas de pensamento. Não adianta dizer, não, eu não sou isso. Os nossos pensamentos estão ali.
coisas no nosso entorno, né? Então, a partir desse autoconhecimento, o homem vai buscar a harmonia, o equilíbrio, a paz interior. Qual era, assim, o que é que Jesus desejava para nós? O ele desejava numa casa quando ele entrava? Ele dizia que a paz esteja nesse lar. E ele dizia: a paz vos deixo e minha paz vos dou, mas não vou dou como o mundo. A paz do Cristo é a paz do Espírito, daquele que não se ilude, né? Aquele que consegue se harmonizar no universo em que ele vive, se equilibrar, sentir a paz interior. Aí as pessoas falam: você não se preocupa com a vida, você não tem medo. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que as palavras do Evangelho são ricas de sabedoria, né? Então, essa harmonia, esse equilíbrio, essa paz interior, esse impulso irresistível pela melhoria de si mesmo, leva o homem a reprogramar os seus valores, os seus modelos mentais, buscando encontrar a divindade que habita dentro dele. Deus está em nós. Temos que encontrá-lo. Sabe que a gente reza o Pai Nosso? A gente vai fazer uma palestra sobre o Pai Nosso. A gente reza o Pai Nosso e aí diz assim: não, 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 venha a nós o vosso reino. Não, ele já veio a nós. Nós é que não, ainda não fomos lá. A gente tem a condição de encontrá-lo dentro de nós. E somos criações de Deus. Então, assim, nós podemos dizer que a gente vai ter uma introspecção, vamos nos voltar para dentro de nós sem ilusão, não é? Nos conhecer no detalhe, o que está fora do lugar. Ah, é o outro. Não, está assim por causa do outro. É o outro. O outro é o responsável pela nossa desgraça, o outro é responsável pelo nosso fracasso, o outro é responsável pelo nosso desequilíbrio. É? Só você pode resolver a sua vida. Ninguém pode resolver você. Então, autoconhecimento. E aí, perceber a nossa autotranscendência, para que ninguém tenha dúvida do que é autotranscendência, a gente pode dizer assim: a autotranscendência, ela liberta as pessoas do individualismo. Nós somos mais do que esse corpo. Nós transcendemos essas coisas. Então, a capacidade que o homem tem de se elevar, de atravessar os limites do corpo físico, é a autotranscendência. É aquilo que faz com que a gente seja capaz de sair de nós próprios. Maria Dolores tem um poema que ela termina assim: temos nós com Jesus a obrigação de servir, etc, etc, etc. Aí ela diz assim: sai de ti mesmo e vamos trabalhar. Sai de ti mesmo. Esquece o eu. Não tem o eu. O eu é o egoísmo. Sai de ti mesmo. Transcende. Tá? Vamos buscar essa autotranscendência, né?
E aí tem como é que eu vou me relacionar. Então, o que eu sou? O que eu sou? Qual é a minha natureza? O que eu sou? E a outra pergunta é: quem eu sou? Aí eu fui para a individualidade. Não? Sou um indivíduo. Né? Juntando a minha natureza com a minha individualidade, eu pergunto: o que eu preciso? O que eu necessito? Isso é aquilo que vai me motivar. Aí eu pergunto: como vencer a mim mesmo, os meus desafios? Como atingir a perfeição moral dos meus caminhos? Uma bela de uma reprogramação, porque somos deuses. Vós sois deuses. Né? Está lá no Salmo, está lá no João. Todos somos deuses. Por isso que a gente, Deus está em nós. Somos Deus. Só que se nós não deixarmos essa divindade que está dentro de nós fluir, vamos continuar aqui sem orgulhos, né? Sem orgulhos, deformados. Em todo homem repousa a partícula da divindade, do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelo ensinamento são cognominados na terra de santos, de heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Emmanuel, 1940, o livro do Emmanuel. Então, reprogramando, somos nós, amor, justiça e caridade. Já fizemos uma palestra aqui sobre amor, justiça e caridade. O amor impõe justiça, que impõe caridade, caridade impõe amor, amor impõe caridade, caridade impõe justiça, justiça impõe amor. Né? E a nossa transcendência. E aí temos como nos comportamos no coletivo, nas relações comuns. Abranda o seu coração. Indulgência. Perdão. Esquecimento. Respeito. Empatia. Coloque-se no lugar do outro. Convivencialidade. O outro é um legítimo outro. Alteridade. Aprenda com o outro e com as diferenças. Serviço. 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 Utilidade. Todas essas coisas vão, de certa forma, nos dar aquelas tesouras que nós vamos conseguir usar para cortar
aquelas correntes, aqueles brilhões do nosso passado. Mas a gente tem também aqui a relação nossa com o meu filho, humildade. Humildade é a grande virtude. Resignação, coragem, fé raciocinada, esperança, é filha da fé, né? Determinação, autoconhecimento, autoaceitação. Esse sou eu. Pequenininho ainda, mas com a consciência das minhas falhas. Vamos corrigir. Vamos reprogramar os nossos valores para termos aquela tesoura que rompe os nossos bilhões do passado. Então, meus amigos, o último desejo é muita paz. Que assim seja. Ok. Estou à disposição. Obrigada, Cerqueira. Imaginamos sua felicidade, porque hoje você conseguiu cineminha, movimento, música e tudo. Então, você hoje ficou feliz com a projeção. Está ótimo. Nós também. Foi muito bom, muito bonito. Obrigada. Nós temos aqui... Sim? Pensei que você ia dizer alguma coisa. Nós temos aqui a participação do Paulo De Filipe. Então, vamos aqui à primeira pergunta do Paulo. Prezado Jorge Pedreira de Cerqueira, assim como essas correntes que nos ancoram, temos concomitantemente as molas propulsoras que nos impelem à frente. Afinal, todo o passado contribui no prosseguimento. Podemos dizer que esse sistema é de retroalimentação contínua? Como alterar o determinismo? Perfeito, Paulo. Você já respondeu. É exatamente, são os saltos. A gente dá vai saltando, vai melhorando, vai alcançando níveis mais elevados. O interessante, olha, tem um livro do Nivaldo, agora eu esqueci o nome do livro, do Manuel Filomeno, o último capítulo, o livro é bacana, não? E aí no último capítulo ele trata de uma situação na espiritualidade em que um espírito encarnado na Terra, top, um espírito top, encarnado na Terra, vai ter que se reconciliar com alguém que deixou lá atrás. Mas o espírito esse espírito que está falando é top, não é um... Está lá não é? Mas ele ainda tem uma correntinha. Ele já saltou muito, viu, Paulo? Mas ele ainda tinha uma correntinha. E aí a espiritualidade envolve as duas criaturas. Interessante como, né, aquele que necessita do perdão do outro, e o outro talvez não perceba que esse aqui está sendo humilde. E ela era um ser, um ser humilíssimo. Então, ele era humilde pela própria natureza. E ele demonstrando aquela humildade diante do outro, né? Mas o outro ainda
sem se reconhecer e ainda reclamando, e ele humilde ali, né? Ajoelhado ali diante do outro. Que salto, né, Paulo? Hein? Que salto! E o que levou ele lá foi o trabalho, o serviço, né? Ele estava ali, era um servidor do Cristo. E top. Não é um servidor qualquer, não. Ele está falando de top mesmo. Né? Aquele, a tua forma de santo, né? Mas estava ali, ainda tinha uma correntinha, Paulo. Ele tinha que cortar a correntinha. E Deus deu a ele a oportunidade de ele cortar a correntinha, o último ceitil, como está no Evangelho. Muito bom. Que bom, né? Conclusão top, se ajoelha, né? Verdade, né? O Paulo ainda fez uma outra pergunta, Cerqueira. Se for impossível cortar o pensamento, podemos, após analisá-lo e tirar conclusões que, essas sim, vão nos orientar na vida. Não é censura, é conscientização, certo? O Paulo já respondeu. É assim que você se reprograma. Fazendo análise. Se não analisar, como é que vai reprogramar? Não. Essa introspecção, ela é necessária. Começa assim, volte-se para dentro de si. A meditação não é isso? Quando você entra em estado de meditação, você não vai para dentro de si, não se interioriza. Não se iludir, não. Você é aquilo mesmo, mas isso assim pode ser melhorado, isso assim pode ser. E quando você realmente se conscientiza, você não faz mais. Às vezes a gente acha, eu não vou fazer mais, eu sei que isso é errado, mas faz. Né? É porque você ainda não resolveu corrigir os seus rumos. Não resolveu. Assim, Cerqueira, ainda é o Paulo, o mal ou o mau pensamento, isso vai vai perdendo força em nós até ficar tão pequeno que parece não mais existir, certo? Não. Certo, Paulo. Ai. Então, seguimos. Você vai comentar ou seguimos? Seguimos. Olha só, deixa eu te falar. Tem uma imagem que eu usava muito, e deixei de usar, mas assim, a vida tem uma opção de obstáculo. Né? Você está caminhando e, de repente, tem um muro na tua frente. Aí você olha e fala assim, eu não consigo desbordar. O muro é alto. O que eu vou ter que fazer? Crescer. O muro não vai diminuir. Ele está ali. Você vai ter que crescer. E às vezes você cresce tanto, é o que você está falando, você cresce tanto, e quando você olha para o muro está desse tamanho. Aí você passa por cima dele, você vai lá. É exatamente essa imagem. Perfeito. Quando temos... Podemos seguir, Cerqueira? Podemos. Quando temos a compreensão do outro, mas não aprovamos sua ideia, sua ação, então chamamos de empatia, certo? Eu coloco no lugar do outro. Eu psicologicamente me sinto no lugar do outro. Isso tem que ser interiorizado. Eu tenho que me sentir no lugar dele mesmo. Não é só dizer, eu me coloquei no seu lugar. Não. Colocou mesmo. Porque o conceito de misericórdia, de compaixão, é você sentir a dor do outro. Quando a gente Aqui, compaixão, a gente é sentir do outro. É empatia mesmo. aqui não é só quando nós não aprovamos
a ideia ou a ação do outro. Nós podemos aprovar a ação e a ideia do outro, mas ele estando em uma situação de vulnerabilidade, de necessidade, nós nos colocamos também no lugar do outro, né? Em quer dizer dentro, e pathos é sentimento e tudo em grego, né? Essa é a compaixão. Exatamente. Essa é a compaixão. E prossegue o Paulo, viu? Mas é o quê? O Paulo para dar aula aqui. Vamos botar essas coisas todas para nós. Tá bom. Mas aquele que denuncia o outro ao juiz também fica aprisionado ao fato, pois a lei diz que o perdão imediato é a melhor solução, certo? Certo. A corrente tem duas pontas. Então, vamos para a seguinte. A autotranscendência nos mostra o quanto somos centrados no corpo físico, na matéria. Mas, ao contrário, somos espíritos e, como tal, devemos nos considerar, certo? É isso. Ir além de nós, além do nosso corpo. Viver além do nosso corpo. Isso. Plante um pensamento, colherás um ato. Plante um ato, colherás um hábito. Plante um ato, colherás um caráter. Plante um caráter, colherás um destino. Ouvi isso quando adolescente e jamais esqueci. Muito grata por sua palestra. Quem está assinando esta mensagem é a nossa Suzana. Suzana do ICEB. Beleza, beleza. Tá bem? Vai comentar? Nossa, ela precisava passar isso para nós, assim, por escrito. Lindo, lindo. Isso. Então, está bem. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Então, podemos encerrar, Cerqueira? Você vai dizer mais alguma coisa? Não. Estou satisfeito. Nós também. É. Nós também. O ICEB agradece mais uma vez uma manhã de harmonia, de estudo, de reflexão profunda sobre as realidades nossas, como seres imortais, experienciando aqui as questões, as circunstâncias na vida material. Reflexões importantes, de profundidade, que nós precisamos agora levar à profundidade do nosso psiquismo para que elas possam emergir daí com novas colorações, novas irradiações do espírito imortal que somos. Agradecemos, portanto, a você, Cerqueira, mais este estudo importante, delicado aqui para o ICEB. E agradecemos, mestre querido, Jesus amado, Maria, amigos espirituais queridos, muito particularmente, aos mentores do ICEB, aqui representados por Deolindo Amorim, nosso querido fundador, Jorge Andréa, nosso querido presidente de honra, e todos os demais que fundaram e vêm mantendo o ICEB, vão continuar nos ajudando a manter o ICEB daqui para frente. Ao te agradecermos, mestre, pelas bênçãos desta manhã luminosa, nós ainda te rogamos que abençoes, que envolvas todo o planeta na tua misericórdia, na tua compaixão, no teu amor, na tua vibração de paz e de luz. De tanto, mestre, o planeta, a humanidade está precisando de ti nestas horas marcantes na trajetória do planeta, da humanidade, como um ser coletivo, e de cada um de nós, partícipes desta ventura e desta aventura na evolução.
Fica conosco, Mestre querido. Permite que Maria também desça o seu manto de luz e de paz por sobre os humanos sofrimentos que se estendem agora diante de todos nós. Mas a vida em si é bela em sua essência. O sol radiante nos convida. Vem, como tu, mestre, disseste a Lázaro. O sol, o céu, a luz, a paz e o amor convidam-nos a cada um de nós neste instante. Vem. E nós, mestre, estamos te dizendo, estamos indo, amigo, estamos indo. Graças te damos hoje e sempre. Paz e luz às nossas mentes e corações. Assim seja.